igreja presente quer alegrar-se juntamente com os nossos irmãos e quer compartilhar desta alegria, se é verdade, você vai aplaudir ao Senhor, oferecendo assim este culto e ações de graças ao nosso Deus. Podem se assentar, amados, podem se assentar. Nós estamos na quarta da vitória, não é? E hoje me incumbiram de falar sobre o capítulo 6 do livro de Neemias. Então você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, um dos livros históricos. Nós vamos ler o capítulo de número 6 e depois estaremos falando um pouco a respeito deste capítulo. Neemias capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo, tá certo, queridos? A minha versão é revista e atualizada, se puder, tá? Então, os irmãos podem me acompanhar nesta leitura, Neemias capítulo 6. O livro de Neemias é um dos mais belos livros históricos, porque aqui nós temos muitas estratégias e principalmente uma aula profunda de administração, viu, de liderança. Neemias, ele era catedrático neste particular. Todos encontraram? Se você não encontrou, não trouxe a sua Bíblia, na próxima semana não esqueça de trazer a sua Bíblia. A gente projeta aqui, mas é para ajudar os irmãos que às vezes trazem visitantes, e os visitantes, claro, dificilmente alguém traga uma Bíblia, mas nós temos que ter o hábito de trazer a nossa Bíblia, viu? Eu trago a minha Bíblia aqui no computador, mas a outra de papel está bem ali, tá certo? Então, traga a sua Bíblia, é importante nós acompanharmos lendo na nossa Bíblia. O texto da palavra de Deus diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que ele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Leia o versículo 4. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Leia o versículo 8. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus, que não era Deus quem o enviara.
tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Leia o versículo 14. Vamos ler mais uma vez, bem alto. Versículo 14. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia carta para me atemorizar. Amém. Nós temos lido todo o versículo de todo o capítulo de número 6. Pois bem, queridos, nesta passagem que nós lemos, no livro de Neemias, como eu falei no início, é um dos livros históricos da Bíblia. E esses livros históricos são compostos por 12 livros que trazem ou que tratam toda a história do povo de Israel, desde o momento da entrada na Terra Prometida, toda a sua ruína, a sua ida até a Babilônia, não é? Porque eles pecaram, e já nessa parte do livro já fala do seu retorno e a obra que Neemias ele havia empreendido. Neemias ele tinha uma grande missão, e a missão de Neemias era reconstruir os muros da cidade que haviam sido queimados pelos babilônios lá no início, quando Nabucodonosor tomou a cidade. E ele ateou fogo nos palácios, nas casas, no templo, destruiu parte do muro, e assim a cidade ficou totalmente desprovida de tudo aquilo que era necessário. Ficou somente ali os mais pobres, aqueles que ficaram para ser os vinhateiros, ou seja, que colhiam as uvas para fazer vinho para o rei. O rei, que rei? Nabucodonosor, tá certo? E eles viviam na miséria. Então, vocês conhecem a história de Neemias. O pastor, já desde o primeiro capítulo, ele falou qual foi a intenção de Neemias, como ele chegou até este momento, lá dentro da cidade, de onde ele já era o copeiro do rei. Então, queridos, nós temos muitas lições no livro de Neemias, e neste capítulo de número 6, que é já a conclusão dos muros, que levaram apenas 52 dias para se construir, foi uma construção que terminou entre o mês de agosto a setembro, que é o mês de Elu. Então, queridos, nós vamos ver aqui algumas coisas que nós encontramos na vida de Neemias, que lhe fizeram vitorioso, que lhe fizeram aquilo que nós conhecemos, um homem que tinha uma vida altamente prestigiada. E Neemias, ele nos traz essas lições aqui. Então vamos a partir do primeiro versículo. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais.
Até o momento eles estavam ainda desprevenidos, porque haviam construído o muro, mas o muro sem portas, é como uma casa sem portas, né? Ninguém vai morar numa casa sem portas, porque está sujeito a qualquer momento ser invadida, e você sabe que corre esse perigo. Então a cidade estava dessa mesma maneira. Mas nesta noite, queridos, eu gostaria de ver com os irmãos alguns posicionamentos de Neemias que nós podemos tomar para nós hoje. Nós vivemos nos dias em que andamos assim um pouco sobressaltados, né? Nós estamos ainda na incerteza, de uma forma geral, a incerteza que nós temos da economia, de tudo que nós podemos imaginar, está assim uma incerteza muito grande. Mas, diante de tudo isso, nós somos a igreja do Senhor. E nós, como igreja, não estamos à mercê de nada deste mundo, porque a Bíblia diz que a nossa casa não é neste mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos de passagem, e sabemos que a qualquer momento nós vamos estar com o Senhor. A qualquer momento nós vamos nos encontrar com o Senhor. E o livro de Neemias, ele nos traz muito este enfoque, ele nos mostra muito esta realidade, e principalmente na hora em que eles estavam construindo ou reconstruindo o muro. Nós vimos aqui algumas atitudes de Neemias. Por exemplo, no versículo 3, você pode ver algo interessante, que Neemias demonstra neste versículo, que ele tinha foco naquilo que ele estava fazendo, que ele tinha resiliência, ou seja, ele tinha resistência naquilo em que ele havia colocado o seu coração. Por que eu falo colocado o seu coração? Se você ler lá no início do capítulo, lá no início do livro, capítulo 1, você vai ver que Neemias estava chorando por causa da sua cidade, da sua terra natal, que estava destruída. Os seus irmãos estavam passando por dificuldades, e ele então chora por isso. E ele colocou no coração um foco, ele colocou no seu coração o desejo de reconstruir o muro, e para isso ele tinha muita resiliência, ou seja, ele tinha muita resistência. Ele não se preocupava com o que as pessoas falavam, ele não se preocupava com a situação econômica do povo, de uma forma que viesse a trazer a ele um sentimento de derrota. Pelo contrário, nós vamos ver que lá na frente ele incentiva o povo a ajudar uns aos outros, principalmente os que tinham mais condições. Então nós vamos encontrar nesse versículo 3, que Neemias, ele tinha foco no que ele estava fazendo, ele era resiliente. E olha o que diz aqui: enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Neemias, ele tinha em mente que ele jamais, como líder, como o homem que era o responsável pela reconstrução do muro, ele não poderia de forma alguma parar a obra. Ele estava sendo um exemplo, ainda que ele estivesse cansado. Nós vamos ver durante toda a leitura do livro, que diz lá uma parte que passou um momento em que eles trabalhavam, de um lado eles tinham a ferramenta, mas do outro lado eles tinham a arma. Eles não largavam de forma alguma a sua arma, mas eles também não cessavam de trabalhar, estavam todo o tempo com as ferramentas, edificando o muro, e ao mesmo tempo estavam preparados para qualquer eventualidade. Por que eles estavam assim? Porque todo aquele povo ali que cercava Jerusalém, as nações ao redor, eles tinham um certo ódio do povo de Israel. Eles não queriam, principalmente esses que são citados, Sanbalat, Gesem, Tobias, que nenhum deles, eles queriam que a cidade fosse reconstruída, o muro fosse reconstruído. Eles queriam ver a derrota total do povo de Israel, ou o povo de Judá, mas eles não queriam. E então o que Neemias faz? Neemias, ele tinha um propósito, ele tinha um foco, ele não desistia de forma alguma, apesar das dificuldades.
Ele não olhava para as dificuldades como algo que pudesse impedi-lo de concluir os seus objetivos. Ele tinha foco. Ele era resiliente. O que quer dizer resiliente? Era uma pessoa, ou é uma pessoa, que ela resiste a todas as coisas que possam vir sobre ela, coisas contrárias, aquilo que tenta desanimar. Ele é aquela pessoa que resiste a tudo isso, ele é resistente, ele não vai se incomodar ao ponto de desistir por causa dos problemas. E Neemias tinha essa visão. E quando ele diz aqui no versículo 3, que ele estava fazendo uma grande obra, que ele envia os seus mensageiros para Sambalate e diz: olha, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. O que ele estava dizendo aqui? Que ele, como líder, ele não poderia de forma alguma abandonar o seu posto. Ele não poderia de forma alguma largar aquele momento, deixar aquele momento para um capricho de alguém que queria destruí-lo, porque na verdade o objetivo de Sambalate era matar Neemias. Mas ele, como homem de Deus, ele tinha a sabedoria. Como homem de Deus, ele estava ciente de que os seus inimigos desejavam matá-lo. Mas diante de tudo isso, ele não abriu mão do seu propósito. E isto nos traz uma grande lição, querido. Nos traz a lição de que nós não podemos abrir mão do propósito que nós temos estabelecido. Às vezes, queridos, por causa de um pequeno problema, de um embaraço que surge na nossa caminhada, nós queremos desistir com facilidade. Nós queremos abrir mão. Nós perdemos o foco porque a nossa visão passa a estar no problema e não na solução do problema. E quando nós focamos o problema, nós vamos descobrir que o problema vai se tornar maior do que a nossa fé. O problema vai se tornar maior do que a nossa capacidade, porque quando estamos passando por problemas e nós damos maior ênfase aos problemas, nós vamos perdendo a nossa força. Nós vamos começando a fraquejar no nosso foco, no nosso propósito. E quando nós queremos ter vitórias, nós queremos ter aquilo que nós, no início, traçamos, os projetos que nós traçamos lá no início, se nós quisermos ter vitória, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos resistir a tudo isso. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós assentamos em nosso coração. Nós não podemos abrir mão dos propósitos que nós estabelecemos. E nós, como líderes, porque Neemias aqui ele era um líder, ele não poderia abandonar o seu posto. De forma alguma ele poderia sair naquele momento para abandonar e ter que se encontrar com Sambalate, porque ele sabia que tinha uma responsabilidade. E quando nós temos foco, quando nós somos resilientes, é porque nós temos responsabilidades a cumprir. Nós temos determinações que precisam ser estabelecidas e concluídas. Infelizmente, é muito comum as pessoas, diante de dificuldades, tentar desistir, e muitos param no meio do caminho. Muitos deixam seus sonhos. Muitos já esqueceram seus sonhos. Quando eu falo de sonho, não estou falando daquele sonho da noite que às vezes nós temos, não. Estou falando dos propósitos, dos nossos desejos para conquistar. Os sonhos que nós temos. Tem gente que tem o sonho da casa própria. Tem gente que tem o sonho de ter o seu carro. Gente que tem um sonho de constituir a sua família, de ter um belo casamento. Enfim, são muitos os sonhos, de ter o seu negócio. Isso aí, queridos, são propósitos, são sonhos, são determinações que nós estabelecemos, mas para que nós sejamos vitoriosos diante destes nossos sonhos, para que os nossos sonhos sejam realizados, eu não posso perder o foco. Eu preciso entender que eu estou fazendo uma grande obra. É o que Neemias diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quando ele diz não posso descer, eu não posso abrir mão dos meus sonhos. Quantos de nós já esquecemos dos nossos sonhos, né? Quantos de nós tínhamos propósito?
Você que está nesse período de 52 dias, você lembra o seu propósito lá do início? Você sabe por que você entrou neste propósito? Se você sabe, continue nele, continue lutando. Não desça, não desanime, não abra mão dos seus sonhos, nem abra mão do seu foco. Mas nós descobrimos também, queridos, neste texto, que Neemias, além de ter resiliência, de ter foco naquilo que ele estava fazendo, a obra que era importantíssima para ele. Por que era importantíssima? Porque eles estavam reconstruindo o muro para que eles pudessem ter segurança. Eles sabiam que a segurança da cidade dependia dos muros, claro, dependia primeiramente de Deus, mas às vezes nós temos um problema muito sério. Nós dependemos de Deus e nos esquecemos de fazer a nossa parte, não é? Nós precisamos sempre depender de Deus, mas nós não podemos esquecer que nesta obra nós também temos a nossa parte. Nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos alvos, as nossas metas a bater. E Neemias, ele sabia perfeitamente disso e ele não abriu mão. Ele sabia que a segurança do povo, as famílias que estavam ali, dependiam do sucesso que eles estavam tendo ali em construir o muro, em reconstruir o muro. E nós não podemos abrir mão disso. Uma outra coisa que nós aprendemos está no versículo de número 6, que Neemias ele enfrenta calúnias e ameaças. Olha o que diz o versículo 6. Versículo 6, e diz assim, olha, que ele estava, você observa aqui no versículo 5, diz que Sanbalate enviou uma carta, através do seu moço, e esta carta estava escrito a seguinte coisa, estava escrito o seguinte teor: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E assim começa até o versículo mais à frente. Esse mal ou esta atitude que Sanbalate estava escrevendo nesta carta, era algo que para o rei da Pérsia, na época, era algo que iria levar Neemias à morte, porque a única coisa que eles não toleravam era quando alguém se levantava, que traía a sua confiança. Vocês lembram da história do povo de Israel, o rei Zedequias? Se você ainda não lembra, não sabe, leia o livro de Crônicas, leia o livro do profeta Jeremias, que você vai ver a história do rei Zedequias. Rei Zedequias, ele foi colocado como rei para o povo de Israel ali, para os judeus, através de Nabucodonosor. Ele colocou Zedequias como rei. E 11 anos se passaram, mas Zedequias não foi fiel. Zedequias traiu a confiança de Nabucodonosor. E quando ele conquistou a cidade, sabe o que foi que Zedequias recebeu como paga da sua traição? Mataram todos os filhos dele, diante dele, e vazaram seus olhos, e ele ainda foi preso até a sua morte. Então era algo intolerável para os reis, e principalmente os reis da Pérsia, que eram tidos como os reis que tinham no coração um grau muito alto de perversidade. Tanto eles como os assírios, eles matavam sem muito dó. Os persas, se não me falha a memória, foram eles que criaram a morte por empalamento, a morte de crucificação. Tudo foi a partir daí desse período. E eles tinham algo muito no coração, algo muito perverso. Então, se esta carta caísse ou fosse uma realidade para o rei, ele iria mandar matar Neemias na mesma hora. Mas olha o que ele diz aqui: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. Então, ele começa
aqui a carta diz o que estava no coração de Sanbalate. Mas só que Neemias, ele tinha uma resposta. E ele chega a dizer que de tudo que ele escreveu, nada era verdade. Sabe por quê, queridos? Neemias, ele não temia, apesar das ameaças, das calúnias que ele estava sofrendo, ele não temia, ele tinha propósito, lembre-se disso, ele tinha foco. E apesar de tudo aquilo que Sanbalate estava fazendo contra ele, para que ele viesse a desistir, para que o muro não fosse reconstruído, para que o povo não tivesse segurança, eles faziam ameaça dia e noite. E você vai ler, durante todo o livro de Neemias, você vai ver isso. Sempre o povo ameaçando, sempre esses homens ameaçando Neemias. Quantas vezes nós somos ameaçados quando nós temos propósitos? A Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso acusador. Satanás é aquele que dia e noite está nos acusando pelas coisas que nós fazemos e pelas coisas até que talvez que nem fazemos. Ele sempre vai ser o nosso acusador. E ele sempre vai levantar alguém para lançar em rosto aquilo que fazemos. E até mesmo para nos caluniar diante das situações. Às vezes nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos superar aquilo que falam. Nós não conseguimos superar as ameaças que vêm contra nós. Por quê? Porque o nosso foco está nas ameaças e não está em Deus. E se nós queremos ser vencedores, nós não podemos de forma alguma olhar para as ameaças desde que elas não sejam realidades, querido. Porque Neemias tinha convicção. Ele sabia o que ele era. Se você ler no versículo 8, ele tinha convicção de quem ele era. Leia o versículo 8 comigo. Diz assim: mandei dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Sabe por quê? Porque Neemias, ele era um homem sério. Neemias, ele era um homem prudente. Neemias, ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. Neemias vivia em oração. Todo o livro, em todos os capítulos, existe um momento em que Neemias sempre ia orar. Sempre tem uma palavra de oração. E isto demonstra que Neemias, ele era compromissado. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele chegou ali para fazer algo, para cumprir uma determinação, para cumprir aquilo que o rei havia determinado. E ele sabia exatamente o que fazer. Se você ler desde o início do livro, você vai ver que Neemias passou ainda alguns dias observando toda a cidade. Ele foi até onde os muros estavam destruídos. Ele viu como o povo estava procedendo, o pecado que o povo estava cometendo. Enfim, ele observou tudo. E só depois de alguns dias é que ele começa, então, a fazer a obra. E isto, querido, indica que Neemias, ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. Ele não falava aquilo que não sabia. Ele não falava aquilo que talvez muitos de nós, quem sabe, iria falar quando visse alguém pecando, ia logo criticar. Mas Neemias não fez isso. Primeiramente, ele foi ao fundo, foi descobrir exatamente o que estava acontecendo. E aí, então, ele começa a agir. Então, isso mostra que Neemias, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia a missão que ele tinha para concluir ali naquela cidade. Ele sabia exatamente os passos que deveria dar. E isto nos traz uma lição muito grande, queridos. Nós só perdemos as bênçãos de Deus quando nós não sabemos, na verdade, a identidade que nós temos. Domingo passado eu preguei sobre isso, a nossa identidade. E quando nós não sabemos a nossa identidade, nós não sabemos como proceder. Quando nós não sabemos quem somos verdadeiramente, nós não sabemos como avançar. Nós não sabemos as atitudes que devemos tomar. Nós ficamos perdidos, porque nós não sabemos quem somos. Então, nós precisamos saber. E Neemias, ele tinha
esta realidade na sua vida, ele sabia exatamente quem ele era, e por isso ele diz: olha, tudo isso que você está falando não é verdade, é mentira. E nós precisamos ter este caráter, porque isso, queridos, é caráter. Caráter é algo que nós formamos, é algo que nós vamos formando à medida em que nós vamos tendo conhecimento, nós vamos tendo a condição de nos formar dentro daquilo que nós percebemos. E aqui não há desvio de caráter, aqui há um caráter ilibado, e ninguém poderia apontar o dedo para Neemias e dizer que ele estava fazendo alguma coisa errada, porque ele mesmo sabia quem era. Uma outra coisa que nós aprendemos, que Neemias, no versículo 11, mostra algo importante. Veja no versículo 11, que você vai ver a atitude de Neemias diante das acusações. Versículo 11 diz assim, ó: porém, eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? Aqui está um posicionamento, querido, de um homem de verdade. Está o posicionamento de um homem que sabia e que tinha coragem e ousadia. Às vezes nós perdemos muito, porque nós somos medrosos, nós não temos coragem. Quando eu falo de coragem, não estou falando de valentia, viu? Aquele cidadão que é valente, que não leva desaforo para cá, não estou me referindo a isso. Eu estou falando de coragem, é aquele sentimento de fazer aquilo que determinou no seu coração, de mesmo diante das dificuldades, avançar, nunca parar, e de colocar as mãos para realizar. É essa coragem, é a disposição para fazer. E Neemias tinha muito isso, e você observa que ele tinha ousadia na sua voz, na sua palavra. Olha o que ele diz, como nós lemos há pouco: porém eu disse, homem como eu fugiria? Sabe qual era o propósito desse Semaías? Semaías, ele era um dos levitas ali, um dos sacerdotes. Ele estava encarcerado, não sei por que estava encarcerado, mas estava encerrado ali em algum canto. E ele diz para Neemias: olha, nós vamos para o templo, porque tem gente que quer te matar, Neemias. E aliás, vai ser essa noite, vai ser de noite que eles vão te matar. E Neemias então se levanta e diz para ele essas palavras: porém eu disse, homem como eu fugiria? Por que ele usa essa expressão, homem como eu? Porque Neemias enfrentou muitas coisas, querido. Ele enfrentou uma viagem de meses aproximadamente, lá de onde ele estava, no cativeiro, até Jerusalém. Ele não temeu, porque as viagens antigamente eram muito perigosas. Existiam os salteadores, que eles avançavam, roubavam, matavam as caravanas. Eram homens que ficavam às espreitas. Ele não teve medo disso, porque ele tinha Deus. Ele orava, pediu na sua viagem, pediu a direção de Deus, e Deus o conduziu em paz. Durante a sua estadia ali em Jerusalém, ele não se acovardou diante das ameaças, ele tinha coragem. E ele dizia também, porque tinha-se a cultura de que quem estivesse dentro do templo não iria morrer. Só que alguns homens morreram dentro do templo. Você lembra da história de Joabe? Ele estava segurando lá no chifre lá do altar. O soldado de Salomão foi lá e matou. O próprio irmão de Salomão correu para o templo para se esconder, foi lá e foi morto. Isso não ia preservar de forma alguma a vida de Neemias, porque qualquer um poderia entrar e matá-lo. O próprio Semaías poderia ter feito isso. Mas quando nós olhamos aqui no versículo 12, ele explica que este Semaías havia sido subornado, ele havia recebido propina. E nós sabemos que, como diz lá no Antigo Testamento, lá pelo livro de Deuteronômio, mais ou menos, que o dinheiro cega, não é? Os juízes, que os homens que se levantaram lá em Êxodo, como
Deus levanta ali alguns juízes, eles deveriam ser homens que tivessem o Espírito de Deus, para que eles não deixassem cegar-se pelos subornos, pelas propinas, pelos dinheiro. E hoje é uma realidade no nosso país. Quantas pessoas julgam causas que nós sabemos que estão totalmente contra aquilo que a nossa Constituição diz, e estão julgando de uma forma absurda, estão fazendo tudo o contrário ao que a lei diz. Mas por que isso? Por causa de propinas, por causa de dinheiro. Eu trabalhei já como representante comercial e sei disso. Nas lojas grandes, às vezes os compradores, eles querem propina para poder comprar daquele vendedor. E todas as vezes que ele for lá, ele vai ter que dar uma propina para poder ter uma venda boa. Então nós entendemos que a usura, ela cega o entendimento. O que é usura? É amor pelo dinheiro. É pessoa que ama mais o dinheiro do que ama a Deus. O apóstolo Paulo diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro, ou seja, você amar mais os bens do que amar a Deus, do que amar as pessoas, você está pecando, você está no erro, porque nós não podemos amar mais os bens, amar mais o dinheiro do que a Deus, porque o dinheiro cega. Quantas pessoas boas que você conhece já se corromperam por causa de dinheiro? Eu conheço algumas. Mas esse cidadão, este sacerdote, ou melhor dizendo, esse levita, ele havia cegado seu entendimento por causa de dinheiro. Você encontra isso aqui no texto. Veja no que diz o versículo de número 12. Então percebi que não era de Deus, que não era Deus quem o enviara, ou seja, como um profeta, ele se colocou como um profeta, ainda usou o nome de Deus. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Ou seja, ele foi subornado. Então, nós temos muitas lições para tirar deste texto. E vamos entender que quando nós temos propósitos, nós não podemos deixar a nossa mente à mercê de subornos. Quando falo de suborno, eu não estou me referindo somente a bens, a dinheiro, a coisas ligadas à questão pecuniária, não. Eu estou falando de muitas coisas podem tirar o nosso foco, muitas coisas podem fazer com que nós tenhamos a nossa mente subornada. Nós vivemos no mundo e temos neste mundo o mundo espiritual. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, ele fala das armas espirituais, mas ele fala dos principados, das potestades, ele fala do mundo espiritual que está contra nós, eles lutam contra nós, o mundo espiritual da maldade, porque no mundo espiritual existe a maldade, mas existe aqueles que são e que foram constituídos por Deus para trabalhar em favor dos santos, que são os anjos. A Bíblia diz lá, em Hebreus capítulo 4, leia, você vai ver qual é a função do anjo. Daqueles que estão destinados à salvação, eles trabalham em nosso favor. Mas no meio deste mundo espiritual, existe o mundo espiritual da maldade, que tenta contra nós, que tenta contra nossas vidas, que coloca diante de nós prazeres, que coloca diante de nós algo que nos tire o foco, que nós venhamos a nos desviar dos nossos propósitos. Quem sabe este ano você disse: Deus, este ano eu vou fazer um compromisso contigo, eu quero ser mais fiel, eu quero viver uma vida mais fiel para ti. E você tem experimentado lutas por causa desse seu propósito.
Você tem experimentado guerras espirituais por causa deste seu propósito. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual do mal não para, nem sequer um momento. Da mesma forma como estes homens tentavam impedir Neemias de reconstruir o muro, o nosso mundo espiritual, o nosso muro espiritual, ele também muitas vezes está em ruínas por causa das nossas atitudes. E essas nossas ruínas precisam ser consertadas. Quando o profeta Elias foi oferecer, lá na disputa com os profetas de Baal e de Acera, quando ele foi oferecer o sacrifício, qual foi a primeira atitude de Elias? Consertar o altar. Porque quando o altar está quebrado, não consegue se oferecer sacrifício. O altar precisa estar consertado para se oferecer sacrifício. E a nossa vida, ela precisa estar consertada diante de Deus, para que Deus também comece a enviar bênçãos sobre nós. Nós não podemos ser vitoriosos se a nossa vida está totalmente quebrada. Se os nossos muros que nos protegem estão ruídos, estão desfeitos, estão quebrados, nós precisamos primeiramente consertar. E era isso que Neemias estava fazendo, consertando os muros para trazer segurança ao povo. E ali tinha inimigos, e esses inimigos, eles estão aí, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal, a nossa luta é espiritual. E se a nossa luta é espiritual, sempre eles vão estar tentando destruir a nossa vida, vão estar tentando fazer com que os nossos muros comecem a quebrar, comecem a ruir. Nós precisamos, sim, fazer aquilo que Neemias fez. Eu preciso ter coragem e ousadia. Eu preciso saber que o inimigo, ele está tentando me subornar. Ele está tentando me levar a fazer coisas que eu não devo fazer. A fazer ou a praticar pecados que me afastam de Deus. Mas também, queridos, no versículo de número 13, nós descobrimos que tentaram intimidar e instalar o medo em Neemias. Olha o que diz o versículo 13, leia comigo. Diz assim: para isto o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Essa palavra vituperar aí quer dizer reprovar, escarnecer, certo? Então nós vimos aqui que eles tentaram fazer isso com Neemias. Eles tentaram fazer com que Neemias, ele viesse a instalar o medo no coração. E quando nós instalamos medo no nosso coração, queridos, começa a nossa derrota. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, porque se nós retrocedermos, o Senhor não estará conosco. A Bíblia diz que o amor a Deus lança fora todo medo. Eu não estou falando aqui, querido, desse medo que as pessoas têm, esse medinho de, como a gente fala assim, né? Ah, estou com medo do escuro. Não, não é isso. Medo de agir, medo de fazer as coisas, medo de avançar. O temor que as pessoas criam diante da situação, é disso que nós estamos falando. E às vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, porque alguma coisa na nossa caminhada instalou medo em nós, instalou ali aquele medo que nos faz intimidar diante do problema, medo que nos faz parar, medo que nos faz estagnar. E nós não podemos de forma alguma deixar que este medo venha nos intimidar diante da situação. Porque quando nós nos intimidamos diante dos problemas, os problemas serão maiores do que nós. Quando nós nos intimidarmos diante das dificuldades, nós vamos ver que essas dificuldades parecem ser maiores do que Deus. Porque nós damos mais ênfase às dificuldades do que o Deus que nós conhecemos.
E Neemias tinha convicção disso, queridos. Neemias, ele não tinha medo. Neemias, ele não se atemorizava com as ameaças. Pelo contrário, Neemias avançava. Era diante das dificuldades que Neemias crescia. Neemias crescia à medida que as pessoas ou que os seus inimigos vinham contra ele. De que forma nós vimos isto? Lembra que eu falei há pouco, que lá nos capítulos, acho que no capítulo 4, mais ou menos, diz que eles estavam na obra. Com uma das mãos eles tinham a ferramenta de trabalho, mas com a outra eles tinham a sua arma. Porque eles não se atemorizaram diante do problema. Eles superaram o problema. Quem é pedreiro, que trabalha com essa profissão, sabe que é difícil você trabalhar só com uma mão, né? Você precisa das duas mãos para trabalhar. E se você tiver alguma coisa na outra mão, vai lhe atrapalhar, vai lhe impedir. Qualquer atividade, aliás, qualquer atividade que você exerça, você precisa estar ocupado com aquilo somente. Mas, diante da dificuldade, eles não permitiram que isto viesse atrapalhar o seu propósito. Eles avançavam diariamente. É tão verdade que em 52 dias eles conseguiram reconstruir o muro. Eles construíram e concluíram a sua obra. Por quê? Porque o medo e o objetivo de intimidar a Neemias, eles não conseguiram fazer. E sabe por que Neemias não se deixava também ser intimidado por isso? Porque se Neemias fraquejasse, toda a sua obra seria lançada por terra. Eu já fui militar e sei disso, que nós temos sempre à frente o nosso comandante, e no momento que o comandante, ele fraqueja, todo o exército se dispersa. O próprio Jesus ensina lá em Mateus, se não me falha a memória, que se matar o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, nós precisamos sempre ter um líder. Imaginem vocês, queridos, se os seus pastores, nós que somos pastores de vocês, tivéssemos medo de fazer as coisas. Com certeza hoje vocês não estariam aqui, não é? Porque dizer, olha, para ter um pastor frouxo desse eu não quero, não é? Primeira coisa que vocês iam dizer. Com certeza. Porque o líder é aquele que está marcando a cadência. O líder é aquele que está mostrando o caminho. O líder é aquele que vai à frente. O líder é o primeiro a realizar. É o primeiro a colocar em ordem as coisas, é orientar. E se Neemias tivesse fraquejado nestes momentos, o muro não teria sido reconstruído. A vitória do povo lá não haveria sido concluída em 52 dias. Por que isso acontece? Porque Neemias, ele não se intimidava. Neemias, ele não tinha medo. Neemias avançava. Está difícil, mas nós vamos vencer. Está difícil, mas nós estamos olhando para frente. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós temos alvo, nós temos propósitos a alcançar. Ah, mas pastor, aquilo que eu preciso são coisas materiais. Amém. O Senhor pode dar infinitamente mais do que tudo quanto eu peço. O Senhor, Ele me dá muito mais do que eu tenho determinado no meu coração, mas para isso eu preciso ter coragem para avançar. Eu preciso ter coragem para desafios, queridos. Se eu não tiver coragem para os desafios, eu estou perdendo, eu estou fraquejando. Eu preciso aceitar os desafios que estão diante de mim, porque se eu não fizer assim, eu não poderei ter vitória. E se nós queremos crescer, precisamos ter os desafios e vencê-los, porque desafio é para ser vencido. É por isso que o nome diz desafio. Mas também nós sabemos, queridos, que uma outra coisa que descobrimos no versículo 14, é que Neemias, ele sempre estava orando. Olha o que diz o versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa
Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias, ele sabia que a sua dependência estava em Deus. Às vezes nós somos arrogantes e achamos que nós podemos realizar com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Nós ignoramos o fato de que Deus é quem nos fortalece. Ignoramos o fato de que Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus é o Senhor que me dá paz nas horas de dificuldade, de angústia, que Deus é o Deus que julga as minhas causas, porque Ele é o meu Jeová Tsidkenu. Eu sei que Deus é o Deus que me santifica, porque Ele é o meu Deus Mikadski. Porque Mikadski quer dizer, é o Deus que santifica. Diante das batalhas, Ele sempre vai se apresentar para mim como Jeová, que é a minha bandeira, o Jeová Raá. Ele vai ser sempre o meu provedor. Ele se apresenta para mim como o Senhor, que é o meu pastor. Aleluia, o Jeová Raá. Então nós vamos ter sempre Deus à nossa frente. Nós precisamos entender que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Eu posso ser muito sábio, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter o que quiser neste mundo, mas se eu não tiver Deus, infelizmente, tudo isto perde o valor. Tudo isto não tem valor diante daquilo que Deus pode fazer, querido. Eu sei que o dinheiro compra muita coisa, mas o dinheiro não compra a minha salvação, dinheiro não compra a minha felicidade, dinheiro não compra a minha saúde. Eu posso amenizar, sim, saúde, mas dependendo do mal, tem dinheiro que não paga. Mas quando eu tenho Deus, eu sei que Deus me cura daquela doença que o médico diz não tem cura. Eu sei que quando eu tenho Deus, Deus me diz, eu te darei as nações por herança, mesmo eu não tendo um centavo. Eu sou prova disso, eu sei disso, porque eu já experimentei isso. Eu sei que Deus, Ele pode fazer, queridos. Às vezes nós fraquejamos e queremos desistir, mas vem uma voz do Senhor que diz, eu te tomo pela minha mão direita e te coloco de pé. Eu sou o Senhor teu Deus. Não tenha medo, não te atemorizes, porque se tu estiveres sem força, eu vou renovar as tuas forças. Tu vais correr e vais voar como águia. Eu vou te fazer muito mais do que aquilo que tu pedes ou que tu pensas no teu coração. Então nós temos que ter o entendimento que nós somos dependentes de Deus. Não adianta eu viver a minha vida longe de Deus, não adianta eu me esforçar ao máximo, se Deus não estiver comigo, se Deus não estiver à minha frente. Eu tenho que aprender a colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar na minha vida. Porque se eu não colocar Deus em primeiro lugar, querido, infelizmente, eu não vou passar das pequenas coisas. Eu vou viver sempre abaixo da média, mas quando eu coloco Deus em primeiro plano, eu sei que Deus, Ele vai me trazer para as alturas. O Senhor vai me fazer caminhar pelas alturas, está escrito na Bíblia, não são as minhas palavras. E já finalizando, nós temos também aqui o que Neemias mostra, que depois de todas essas atitudes que ele tem, no versículo 15, nós vamos ver que Neemias conclui a sua obra. 52 dias, querido, passa muito rápido, não é? Quando você está dependendo de tempo. 52 dias para você restaurar um muro, e não era pouco, não eram pequenas as brechas que tinham no muro, eram muito grandes. O muro foi destruído, uma boa parte dele. E em 52 dias, em sã consciência, se um pedreiro olhar, ele vai dizer, olha, é impossível, porque o muro não era que nesse muro que a gente faz aí não, querido, que só é o tijolo, ainda coloca o tijolo de cutelo, né, para aproveitar. Não era. O muro
que era construído era um muro muito largo, passava um carro por cima, eram 2 muros, na verdade, o de fora e o de dentro, de contenção, e ali era como se fosse uma via, dava para caminhar em cima, tinham pessoas que construíam suas casas em cima dos muros, não era qualquer muro. E quando você olha para essa realidade, vai ver, é impossível, mas eu lembro que eu tenho Deus do impossível, eu tenho Deus que pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer, porque quando a impossibilidade chega, é aí que Deus começa a agir. Enquanto está dentro do meu alcance, e enquanto eu coloco o meu coração naquilo, e acho que sou capaz, Deus não vai agir. Mas quando eu digo Deus, está nas tuas mãos, Deus começa a agir. Nós precisamos aprender isso. E nós vimos aqui que Neemias passou por tudo isto, e o versículo 14 em diante, aliás, 15 em diante, mostra que Neemias, ele concluiu a sua obra. E olha no versículo 16, você vai ver a confiança que Neemias tinha em Deus. Olha o que ele diz, versículo 16, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Quando nós reconhecemos que Deus intervém na nossa vida, quando nós permitimos, é aí que nós vamos ver as vitórias sendo concluídas na nossa vida. É aí que nós vamos ver Deus nos dando o resultado de todo o nosso esforço. É aí que nós vamos ver Deus nos dando a resposta das nossas orações. É aí que nós vamos ver Deus nos fazendo mais do que vencedores. Porque o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos ter essa consciência. Porque se nós não tivermos esta consciência de que Deus, Ele pode fazer tudo por nós, mas que para isto eu preciso tomar o meu posicionamento, tomar uma posição. Sabe o que foi que Deus disse para Ezequiel, o profeta, quando ele estava caído lá às margens do rio Quebar, na visão que ele teve? A primeira coisa que Deus disse: põe-te em pé e falarei contigo. O que isso quer dizer? Te coloca, toma posição para que eu comece a agir. Toma posição, porque eu vou agir na tua vida. Queridos, eu não estou falando aqui de coisas emocionalistas, não. Eu estou falando do que a palavra de Deus diz. Não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela é colocada em evidência, é colocada em xeque, Deus, Ele tem o compromisso conosco. Mas eu também não vou dizer, eu vou colocar Deus no canto, vou apertar Deus, quem sou eu para fazer isso, não é? Eu não sou ninguém. Mas eu tenho um Deus que pode infinitamente mais do que tudo quanto pedir e pensar. Nós vamos nesta noite orar, queridos. Eu gostaria de orar por você. Não sei quantos estão no propósito, mas eu convido a igreja para que se coloque de pé. Você que está nesse propósito, se você pode vir à frente, querido, pode vir, mas venha com a confiança que Neemias tinha, venha com a confiança de que Neemias, ele colocou, assentou no coração que ele era dependente de Deus. Deus sabe qual é o seu propósito, querido, Deus sabe exatamente aquilo que você está pedindo. Deus sabe exatamente aquilo que você colocou no seu coração. Nós vamos orar nesta noite. Mas neste momento de oração, você vai fazer a sua oração, porque você sabe o que é que Deus quer. Você pode juntar mais, querido, você pode se aproximar mais um pouquinho. Por favor, pode chegar mais próximo, pode chegar mais próximo. Comece a orar, querido. Não espere eu orar, não. Comece a orar.
Diga para Deus, faça como Neemias. Diga para Deus qual é o seu propósito. Você veio buscar cura? O Senhor da cura está aqui, porque Ele é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Você veio buscar algo que você não conseguiu até então, por causa dos problemas, das dificuldades. Comece a pedir que o Senhor está aqui. Não sou eu que vou fazer nada, porque eu só tenho a oportunidade de orar. Mas eu também tenho um Deus que pode fazer por você. Comece a orar, eu quero ouvir sua voz, querido. Comece a clamar, dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, o meu problema é este. A minha dificuldade é esta. O meu propósito é este. E nesta noite eu abro meu coração, eu entrego a minha vida. Eu abro mão de todos os meus conceitos e preceitos. Eu abro mão daquilo que eu já concebi. No meu entendimento, eu abro mão das minhas capacidades, mas agora entra com a tua provisão. Entra, Senhor, neste momento com a tua provisão, porque o que eu podia fazer eu já fiz, agora está em tuas mãos. Começa a dizer isso para Deus, porque o Senhor está aqui nesta noite. Soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença nesta noite. Senhor, tu vês os teus filhos, aqueles que estão num propósito contigo. Tu sabes exatamente o coração, o desejo de cada um. E nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, e nos unimos a cada um dos Teus filhos, Senhor, a interceder, a pedir, Pai, porque sabemos que Tu és o Senhor da obra, Tu és o Deus que pode fazer aquilo que nós estamos precisando. Senhor, para alguns as forças já se esgotaram, para alguns talvez a esperança já está findando, para alguns, Senhor, a vida deles já está numa dificuldade, que eles já não têm mais fé, já está acontecendo algo no seu coração, que estão prontos para desistir. Senhor, mas como Neemias, que teve uma resiliência, como Neemias, que teve, Senhor, um propósito no coração, como Neemias, que sempre te buscava, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos de Ti, precisamos do Teu socorro, Senhor, e agora começa a visitar a cada um, Senhor. Tu sabes o propósito do coração do Teu filho, Senhor, que nesta noite Tu estendas as Tuas mãos, que nesta noite, Senhor, Tu olhes para o coração dos Teus filhos, Senhor, e não permitas que o temor, que o desânimo, Senhor, venham sobre eles. Não permita, Senhor, que aquilo que tem impedido, Senhor, o Teu agir, venha impedir nesta noite a vida dos Teus filhos, mas nesta noite, Senhor, que a Tua graça seja sobre cada um. Que a Tua graça, Senhor, venha sobre a vida dos Teus filhos, que Tu comeces a soprar, Senhor, sobre a vida de cada um, a resposta, Senhor, das suas orações, a resposta dos seus propósitos, Senhor. Pai, que nesta noite, cada um que está empenhado numa grande obra, jamais venha largar esta obra. Cada um que está empenhado, Senhor, numa grande obra, jamais venha retroceder, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu não és com aquele que retrocede, mas Tu és com aqueles que avançam, que têm fé, aqueles que podem, que creem em Ti, Senhor. Tu és com este, Senhor, e nesta noite, Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Pai bendito, age nos corações. Age, Senhor, mediante a fé que cada um dos Teus filhos tem colocado no coração, mediante o propósito que cada um tem colocado no seu coração. Nesta noite, Senhor, nós pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Faça a Tua obra, Pai, e que o Teu nome seja engrandecido para sempre. Pai, nós oramos a Ti e cremos que nesta noite, Senhor, Tu tens atendido a oração dos Teus filhos. Pai, nós choramos no nome de Jesus e Te agradecemos, Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Você crê, querido, que Deus tem abençoado a sua vida? Se você crê, você vai aplaudir ao Senhor. Todos têm a liberdade. Porque fé, queridos, não é sentimento. Fé não é sentimento. Você não vai sentir nada,
uma quentura no corpo. Não, fé é ação, é você saber que Deus está trabalhando. Você precisa reconhecer isto. Você precisa ter convicção de que Deus está trabalhando em seu favor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Podeis assentar.